Você fez neste final de semana o Enem e já se deparou com o seguinte questionamento: meu Deus, que tema foi esse? Tá a fim de saber um pouco mais sobre esse tema de redação, verificar as perspectivas, as expectativas de banca e também a minha redação? Então vem comigo para essa aula! Fala, gente linda, beleza? Japa da redação aqui, sempre trazendo conteúdo de qualidade para vocês todos. E dessa vez eu trouxe uma aula especial pós-Enem, falando um pouquinho mais sobre a redação que caiu no Enem 2023. Detalhe, eu passei, assim como vocês, pela experiência de fazer essa prova e, de fato, é uma prova extremamente desgastante, extenuante e certamente você saiu da prova com aquela sensação de que estava acabado mesmo. E esse tema de redação me trouxe impressões extremamente positivas acerca da qualidade, da atualidade da prova. E olha, nessa aula aqui eu trouxe a análise do tema de redação, as expectativas da banca, os possíveis argumentos que poderiam ser utilizados, assim como também a minha redação. Mas antes de entrar no mérito desse conteúdo, quero pedir aquela gentileza de sempre de todo começo de vídeo. Curta esse conteúdo, compartilha este vídeo e se por acaso você ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreve e ativa o sininho de notificações. Vale lembrar que o Enem passou, mas as outras provas vestibulares que você pretende fazer ainda não, e a gente vai produzir muito conteúdo sobre elas. Agora sim, a gente pode ir para nossa aula propriamente. E veja o tema de redação, qual foi? Veja aqui, desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Nossa, professor, que tema longo! Pois é, fazia tempo que o Enem não trazia uma comanda tão extensa assim. E antes de entrar no mérito das expectativas da banca, das projeções dos argumentos possíveis, eu quero fazer uma passagem com vocês em relação aos textos motivadores. Editor, sobe o primeiro texto para mim. Veja que esse primeiro texto já era bem esclarecedor desde o título. O trabalho de cuidado não remunerado e mal pago e a crise global de desigualdade. Esse texto é interessante porque orientava as pessoas acerca do conceito de trabalho de cuidado. Se de repente você deparasse com um tema e não soubesse o que era o trabalho de cuidado, bastava fazer a leitura desse texto que tudo ficava muito claro. E olha só que o título já esclarece uma coisa muito relevante, que existe um problema relacionado à desigualdade, um problema relacionado ao fato de ser mal remunerado ou nem sequer remunerado. Vamos lá comigo com a leitura. O trabalho de cuidado é essencial para as nossas sociedades e para a economia. Ele inclui trabalho de cuidar de crianças, idosos e pessoas com doenças e deficiências físicas e mentais, bem como o trabalho doméstico diário que inclui cozinhar, limpar, lavar, consertar coisas e buscar água e lenha. Veja então que o trabalho de cuidado está associado intimamente às questões domésticas, além do que todo o zelo que as pessoas acabam dedicando aos entes da família que precisam de ajuda. Continuando, se ninguém tivesse tempo, esforços e recursos nessas tarefas diárias essenciais, comunidades, locais de trabalho e economias inteiras ficariam estagnados. Veja então que esse trabalho é essencial para a rotina e a lida diária do trabalho, da labuta, do convívio social, dos afazeres que a gente faz fora da casa também. Em todo mundo, o trabalho de cuidados não remunerado e mal pago é desproporcionalmente assumido por mulheres e meninas em situação de pobreza, especialmente por aquelas que pertencem a grupos que, além da discriminação de gênero, sofrem preconceito em decorrência de sua raça, etnia, nacionalidade e sexualidade. Veja então que é um problema que afeta uma camada específica da sociedade, uma minoria. Então perceba que por aí a gente já conseguiria desenhar mais ou menos a situação, problema do tema de redação. As mulheres são responsáveis por mais de 3/4 do cuidado não remunerado e compõem 2/3 da força de trabalho envolvida em atividades de cuidados remunerados. Veja então que existe uma sobrecarga sobre a mulher quando se trata desse tipo de trabalho de cuidado. Então, basicamente esse texto já definia pra gente e deixava bem claro o que é o trabalho de cuidado. Deixava também muito nítido que quem mais sofre com essa situação são mulheres em situação de pobreza, em situação de carestia. Certamente com esse texto já teríamos uma noção clara acerca do problema que acaba afetando diretamente mulheres que
tem um trabalho, esse trabalho doméstico, invisibilizado. Já o texto número 2 trazia dados estatísticos que são bem reveladores dessa questão das disparidades associadas aos trabalhos de cuidado dedicados pela mulher e pelo homem. Veja esse dado aí. Esse dado é de 2019 e distingue pessoas, aliás, por gênero, quem cuida mais do lar desses trabalhos todos. E olha só, as mulheres dedicam o dobro do tempo por semana em comparação aos homens quando se trata dessas atividades. Veja que eu estou falando de uma parcela das atividades executadas pelas mulheres. Então, além delas dedicarem 21,4 horas semanais para os trabalhos de cuidado com a família, com o lar, etc., elas ainda por cima estudam e trabalham fora em muitas situações. Então existe uma sobrecarga, uma desigualdade em relação à gestão do trabalho de cuidado que recai sobre a mulher. O texto 3 trazia mais informações que complementavam o texto número 1. Vamos lá! A sociedade brasileira tem passado por inúmeras transformações sociais ao longo das últimas décadas, entre elas as percepções sociais a respeito dos valores e das convenções de gênero e a forma como mulheres têm sido inseridas na sociedade. Veja que ele traz essa informação muito claramente de que há um desenvolvimento na sociedade, há uma evolução naquilo que compete às mulheres e a questão da igualdade de gêneros e igualdade de oportunidades, mas esse texto traz uma ressalva, dá uma olhadinha. Algumas permanências, porém, chamam a atenção, como a delegação quase que exclusiva às famílias, e nestas mulheres, de atividades relacionadas à reprodução da vida e da sociedade, usualmente nominadas trabalho de cuidado. Então, algumas dessas questões permanecem invisíveis. O que esse texto está falando? Claramente, esse tipo de trabalho de cuidado é algo invisibilizado na sociedade, pouco discutido, com pouca repercussão. Consequentemente, se está em um processo de silenciamento, a sociedade não passa por um processo crítico e analítico de conscientização e não faz nada para mudar. Gente, perceba que esse texto 3 já traz uma luz sobre aquilo que a gente poderia colocar no processo de desenvolvimento do nosso texto, coisas que a gente trabalhou arduamente nas aulas pré-ENEM. E no texto 4, como de costume, o ENEM traz uma imagem, um cartaz, um folheto, e esse tipo de construção que mistura a linguagem verbal e não verbal é extremamente elucidativo para a gente. Vamos ver. Veja comigo. Desafios do cuidado. Aumenta o número de pessoas que demandam serviços de assistência, obrigando os países a repensar seus sistemas de atenção. O que isso quer dizer? Gente, o Brasil, por exemplo, está passando por um processo de inversão da pirâmide etária. Se a gente pegar a década de 70, 80 até 90, nós tínhamos uma pirâmide etária em que a base era muito larga, ou seja, tinha muitos jovens, e à medida que ia subindo na faixa etária, nós temos um estreitamento dessa pirâmide etária, dando a entender que os idosos eram em menor número. Veja que, com o passar do tempo, o que acontece? Essa pirâmide vai sofrendo uma inversão, havendo um inchaço da ponta da pirâmide, e os idosos em maior número requerem maiores cuidados. Então é um tipo de trabalho que ao longo do tempo vai demandar uma atenção muito especial. E sobre quem recai todo esse cuidado? Sobre a mulher. Mais uma vez nós temos um texto que ilustra claramente que, se nada for feito agora, essa questão da extenuação física, o burnout, sobre a mulher vai ser algo que vai tirar a qualidade de vida dela, a dignidade dela, o bem-estar dela. Diante de tudo isso, você já tinha uma ideia bem clara daquilo que você deveria abordar, certo? Editor, só para mim novamente a comanda de redação. Vamos ler de novo. Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Quais são as expressões-chave que não poderiam faltar na sua redação? Você deveria, obrigatoriamente, abordar a questão da invisibilidade do trabalho de cuidado. Isso associado à mulher, a questão da extenuação física da mulher, da responsabilização da mulher em cuidar do lar. Então, essas duas expressões, elas deveriam estar muito presentes na sua redação. E, obviamente, que você, de acordo com as nossas aulas, de acordo com as expectativas da banca ENEM, você deveria ter que analisar as causas do problema, o que causa esse problema, o que gera perpetuação desse dilema
para as mulheres principalmente. Se você enxergasse isso, ficava bem mais tranquilo de você desenvolver uma boa argumentação. Vale lembrar que tudo isso pode se enquadrar tranquilamente no eixo temático igualdade de gênero, igualdade de condições. Tudo isso poderia também ser aludido às questões constitucionais que garantem a igualdade de gênero, a dignidade independente das suas condições de gênero. Pô, professor, bacana, mas quais argumentos eu poderia trazer? Será que o que eu trouxe ficou bacana? Eu trouxe 5 argumentos possíveis que você poderia explorar nesse tema. Claro que existem muitos mais e você pode deixar nos comentários aquilo que você usou na redação, que eu dou um parecer, que eu vou avaliar para você e vou dizer, ó, ficou bacana, não ficou? Beleza? Então pode mandar nos comentários aquilo que você utilizou. Em primeiro eu coloquei aqui o Estado. Você poderia argumentar acerca da leniência, da ausência do Estado não se prontificar efetivamente a adotar políticas públicas capazes de considerar a igualdade de gêneros no trabalho de cuidados. Afinal de contas, lembra que é responsabilidade do Estado zelar pela dignidade das pessoas sem distinção de gênero, de etnia, sem qualquer tipo de distinção social. Inclusive, o Estado é um dos argumentos coringa que a gente trabalhou nas aulas pré-ENEM e você poderia ter utilizado, beleza? Número 2, o argumento acerca da sociedade. Gente, para entender a causa dessa questão da sobrecarga das mulheres acerca desse trabalho de cuidados, basta você explorar a questão social, a construção da nossa sociedade. Você pode perceber que até hoje a nossa sociedade é extremamente patriarcal. E essa estrutura patriarcal ainda defende a ideia de que o homem é superior à mulher, de que o homem tem algumas atividades específicas que ele deve executar fora do lar e prover a casa, e a mulher fica com a tutela dessa função doméstica de zelo pela família. Argumento número 3, a mídia. Galera, o texto número 3, inclusive, trazia essa referência da invisibilidade. Por que essa questão é tão invisibilizada? Gente, se a mídia tradicional ou a mídia não tradicional, representada pelas redes sociais e assim por diante, não debatem a questão, não põem em pauta, se deixam de lado, é claro que existe uma invisibilização do problema. E essa invisibilização vai gerar, consequentemente, um silenciamento da situação toda. E você pode observar que tem viralizado muito nas redes sociais as questões de alguns movimentos que voltam no tempo, que retrocedem nesse pensamento mais retrógrado da composição familiar, como é o caso do movimento Red Pill. Esse movimento Red Pill defende a ideia de que deve sim haver uma sobreposição do masculino sobre o feminino. Então veja, eu estou impondo por esse movimento recente, construído a partir das redes sociais e com muitos adeptos, um retrocesso nessas questões de pauta de igualdade de gênero. Número 4, repertório histórico. Gente, dava para você recorrer à questão histórica. Afinal de contas, se hoje nós temos esse preconceito, esse estigma associado à condição de mulher, da mulher, então significa que nós temos uma origem. E essa origem certamente descende de uma condição patriarcal que foi construída identitariamente ao longo do tempo e que muitas vezes não é nem questionada. Vale lembrar que o nosso processo de formação social, a partir da colonização, já se deu por moldes patriarcais e históricos e que foram sendo reproduzidos ao longo do tempo e que poucas vezes foi questionado. Por mais que houvesse, ao longo do tempo, uma reafirmação da questão feminina, um lugar de fala mais protagonista, infelizmente, essas questões permanecem ainda silenciadas, como, de novo, você viu no texto número 3 da proposta de redação. E em quinto lugar, já comentei aqui nos outros itens, mas falar aqui especificamente do silenciamento. Se existe um silenciamento, inclusive palavra-chave do tema, invisibilização, consequentemente a população ela não vai saber que esse problema existe, ou pouca atenção vai dar e não vai refletir acerca dessa questão. Consequentemente, a gente tem uma sociedade que é inerte a esse problema e não vai fazer nenhum tipo de mobilização para mudar a situação vigente. Então, é preciso tirar esse problema da invisibilidade. Se você usou esses argumentos, já deixa o seu like aqui. Vale lembrar ainda, gente linda, que se você está se preparando para o Enem de 2024, se você fez este ano como treineiro, tá? Você pode assinar a nossa plataforma. Vale lembrar que a plataforma
Corrija-me é a mais completa plataforma de correção de redação no Brasil. Para você acessar os nossos serviços, basta clicar no link que está na descrição desse vídeo e ter acesso a um conteúdo exclusivo que vai fazer com que você melhore significativamente na redação. Dito isso, vamos agora ver a minha redação. Vocês estão ansiosos, né? Para me julgar, para me condenar ou para avaliar a minha redação. Vamos ver então? Editor, sobe para mim a imagem do meu rascunho. Gente, é claro que eu só tenho o meu rascunho, né? O que eu fiz lá no dia da prova. E esse rascunho não é necessariamente como foi passado a limpo bonitinho, tá? Eu tive que diminuir a letra, eu tive que colocar mais informação. Então o negócio ficou bem pequenininho ali e ficou bem diferente ali em alguns aspectos, mas dá para ter uma ideia franca de como eu produzi esse texto. Tudo bem? E eu vou colocar agora na sequência, então, as passagens da minha redação com a divisão bonitinha e as estratégias que eu utilizei. Editor, sobe para mim a introdução. E olha que tem a legendinha bonitinha para você do meu projeto de texto, ok? Vamos ler comigo. De acordo com o historiador Fustel de Coulanges, na célebre obra A Cidade Antiga, as sociedades ocidentais foram construídas a partir da estrutura patriarcal caracterizada pelo domínio do homem sobre a mulher, a qual era conferida uma função essencialmente doméstica. No Brasil contemporâneo, não muito diferente da análise do intelectual, observa-se um cenário que perpetua essa construção familiar, fazendo com que a mulher seja condicionada ao trabalho de cuidado, determinado pelo zelo destinado aos filhos e demais membros do lar. Nesse sentido, dada a invisibilização deste óbice, cabe analisar as suas razões a partir da negligência estatal e da inanição do corpo civil. Perceba que a minha argumentação está direcionada de acordo com aqueles argumentos que eu citei um pouquinho antes nesta aula. Vamos agora para o desenvolvimento 1, verificar como a gente constrói uma argumentação responsabilizando o Estado acerca desse problema. De início, é válido destacar que o poder público é um dos grandes responsáveis pela manutenção da invisibilização das mulheres no exercício do trabalho de cuidados. Eu recuperei a comanda inteira para reafirmar o meu compromisso de desenvolver um parágrafo afirmando e explorando essas questões ligadas ao Estado como responsável por esse problema do cuidado, do trabalho de cuidado. Nesse viés, de acordo com o jornalista Gilberto de Menstein, em sua obra O Cidadão de Papel, os direitos são garantidos na teoria, mas não são efetivados na prática a uma parcela significativa da sociedade. Essa constatação pode ser plenamente associada às mulheres, visto que, embora o texto constitucional lhes garanta dignidade e bem-estar, na concretude elas sofrem com a sobrecarga dos afazeres, cujo desgaste físico e emocional, dado pelas suas responsabilidades, afastam-nas da existência adequada e plena. Então veja que eu estou colocando na argumentação que o texto constitucional garante igualdade, garante dignidade, garante bem-estar, só que isso não se concretiza pelo fato desse tipo de atividade extenuar a mulher fisicamente e emocionalmente. Logo, fechamento por meio de uma microintervenção é emergencial que o Estado promova medidas para reverter um impasse. Veja que eu já estou dando um pitacozinho do que vai acontecer na minha intervenção. Agora vamos para o desenvolvimento 2, tá? Confira aí a legendinha do meu projeto de texto para que vocês possam verificar, aferir mesmo como funciona essa questão da montagem estratégica de acordo com a função de cada um dos períodos dentro de parágrafos. Desenvolvimento 2, vamos começar. Ademais, o dilema também recai sobre a alienação do corpo civil. Nesse contexto, conforme o sociólogo Karl Marx, em sua teoria sobre o silenciamento dos discursos, alguns temas são propositalmente omitidos pela mídia, fazendo com que os problemas sejam invisibilizados. Isso se aplica à condição das mulheres que exercem um trabalho de cuidados, perpetuando o parco debate sobre a sobrecarga do trabalho a que estão sujeitas, corroborando a sua desvalorização, mesmo que executem uma ação vital à sociedade, o cuidado familiar para a manutenção de sua estrutura. Dessa arte, tal como defende a filósofa Djamila Ribeiro, é preciso romper com o silenciamento para que a população, fazendo uma ponte em relação ao tópico frasal, se mobilize conscientemente para garantir a dignidade a elas. E para fechar esse texto, olha só minha conclusão, como estrategicamente eu vi que não teria espaço suficiente para construir duas intervenções, eu fiz o quê? Eu juntei os dois agentes da causa 1 e da causa 2 para que a gente pudesse formular uma intervenção que
satisfizesse tanto um quanto outra causa e fosse mais sucinto, né? Economizar linhas, tudo bem? Porque chegou nesse ponto lá na redação oficial, tava com a folha oficial e restavam para mim 6 linhas, então era muito pouco para tanta informação que eu queria colocar. Estrategicamente, eu modifiquei as minhas informações, o meu projeto, aliás, para poder caber, beleza? Vamos lá então fazer essa leitura. Primeiro ponto, retomada do problema, né? Portanto, evidencia-se que a invisibilização do trabalho de cuidado exercido pelas mulheres representa uma chaga social. Sendo assim, para a mudança do quadro, o meu efeito, é preciso que o Estado, o meu agente, responsável pela garantia do bem-estar dos brasileiros, o meu detalhamento do agente, juntamente com a mídia, outro agente, D2, promova um amplo debate acerca da necessidade de valorização das mulheres e sobre a criação de uma cultura de divisão de trabalho de cuidados entre todos os membros da família. Veja que é a minha ação que ficou um pouco mais longa. Na sequência, no terceiro período, em verde, eu coloquei o quê? O meu meio em modo, mais o detalhamento desse meio em modo. Isso pode ser feito a partir da divulgação de campanhas publicitárias nas redes sociais e nos canais de mídia tradicionais. Veja que é o meu meio em modo e o detalhamento do meio em modo, o exemplo, como televisão e rádio. O último período agora responsável pela construção de um detalhamento do efeito, né? Desse modo, em longo prazo, será possível que haja uma sociedade mais igualitária. Isso corresponde ao fechamento a partir de um detalhamento de efeito. Tudo bem? Professor, você não resgatou o Fustel de Coulanges lá na introdução? Eu iria fazer isso, só que não cabia na folha de redação. Por isso eu deixei o fechamento dessa forma, que tem um efeito adequado mesmo assim e cumpre a meta de construir 5 elementos para minha intervenção. Aliás, eu coloquei mais elementos ainda, beleza? E aí, gente linda, o que vocês acharam do meu texto? Será que eu consegui conquistar uma nota 900 mais? Será que eu consegui, de repente, conquistar o tão sonhado 1000 na redação Enem? Deixe nos comentários, participe, coloque a sua opinião, se você encontrou uma lacuna, porque particularmente eu encontrei 2 lacunas nesse texto, tá? Depois que a gente revisa, a gente observa com calma, põe a mão na cabeça, putz, deixei isso passar mesmo, eu identifiquei 2 lacunas. Mas enfim, deixa nos comentários, coloca ali o que você encontrou de errado, o que você poderia ter feito de melhor, se essa redação realmente vai conseguir conquistar a nota máxima. Isso com certeza a gente vai saber mais pra frente, daqui a 2 meses, quando sai o resultado. E aí eu vou postar aqui pra vocês a confirmação ou não de uma nota 1000. Valeu, gente linda! Espero que vocês tenham gostado dessa aula e quero desejar a vocês todos que vocês possam tirar uma excelente nota, que vocês se realizam nesse Enem e que seja o último para aqueles que estão buscando ingressar numa boa faculdade. Valeu, gente linda, bons estudos e até a próxima aula!